A paz de Cristo a todos. Somos privilegiados pela liberdade que temos para estudar a palavra de Deus, não é, meus irmãos? Isto é uma bênção. E no pleno fruir desta bênção, e muito grato a Deus, é que estou aqui para refletirmos juntos, mais uma vez, o conselho de Deus, o conselho bíblico. Rever conceitos bíblicos é uma constante na vida do crente e, ao contrário do que muitos pensam, não é nem um pouco desgastante e enfadonho para aquele que nisso se empenha, se aplica, que nisso se envolve. Desde o Shema, descrito lá em Deuteronômio 6, de 4 a 9, que diz o seguinte: Escute, povo de Israel, o Senhor e somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje, e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para não as esquecerem, e as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Esse é o Shema. É um conselho de Deus para nós, para que repitamos a sua palavra. E assim, repetindo a palavra de Deus, o conselho de Deus, o crente será abençoado. E isso nunca lhe será um enfado ou um peso. Estou dizendo isso porque hoje vamos rever as primeiras lições da revista Uns aos Outros. E a minha orientação, como educador e irmão em Cristo, é que todos nós façamos isso, agora que já conhecemos o todo, de forma mais concentrada e fazendo as ligações com tudo o que já estudamos. O tema da lição de hoje, que é a lição 1 da revista Uns aos Outros, é Introdução à Mutualidade. O objetivo dessa lição é mostrar que os imperativos que nós já estudamos individualmente, cada um deles, lembram-se deles? Amar, acolher, saudar, cuidar, sujeitar-se, exortar, levar as cargas e muitos outros são princípios básicos para a verdadeira comunhão cristã e edificação mútua. E para isso devemos entender que o crente, através da mutualidade, deve promover a paz e a harmonia. Que o crente deve desejar promover a mutualidade e deve empenhar-se em exercitar seus dons em benefício do corpo de Cristo. Envolva-se, querido. A vida do crente, o evangelho é relacional. Vamos agora pedir a Deus que nos abençoe nesse tempo de estudo sobre a mutualidade. Pai eterno, pedimos a tua graça e a tua iluminação. Agora, nesse momento que vamos dedicar a nossa atenção, o nosso foco à tua palavra, que sejamos iluminados por ti e que vivamos praticamente todos os princípios que estamos estudando. Queremos fazer isso para a nossa edificação como corpo de Cristo, a fim de que todos vejam que somos
servos do Senhor e que amamos o Senhor e uns aos outros. Capacita-nos, Senhor. Essa é a nossa oração e fazemos em nome de Jesus. Amém. O texto que é a base do nosso estudo dessa semana encontra-se em João 13:35, que diz: Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Queridos, é nossa responsabilidade, como crentes em Deus, mostrar que somos discípulos de Deus, discípulos de Cristo, e que optamos por servir a Ele e somente a Ele. O nosso autor levanta a seguinte questão no início do seu texto: qual o valor de uma pessoa? E ao respondê-la, ele mesmo conclui que estamos em crise, porque medimos o valor de uma pessoa pelo que ela tem: carro, sucesso profissional, cargos que ocupa, fama, etc. A Igreja do Senhor tem a missão de revelar Deus através de suas práticas, e principalmente porque as cumpre em amor. O amor é o diferencial do povo de Deus. Para exercer esse amor uns para com os outros e revelar assim que somos discípulos de Cristo, é que devemos viver a mutualidade. Mas que é mutualidade? É o mesmo que troca, que reciprocidade. O autor explica que todos os textos bíblicos relacionados aos imperativos da mutualidade são caracterizados pelo pronome allos, que significa de outros, indicando assim sempre um intercâmbio entre os sujeitos que praticam aquela ação, aquele verbo, que tem tudo a ver com o imperativo da mutualidade. Temos vários imperativos nos textos bíblicos, e principalmente no Novo Testamento, o nosso autor conta 36 deles, onde todos expressam amor mútuo e unidade, que é o que devemos seguir. Para nosso estudo e aprendizagem, o autor sugere a mesma ordem que Lowell Bailey utilizou no seu livro 25 Segredos para Derrotar a Crise de Comunhão. Vamos então, no decorrer desta revisão que estamos fazendo agora, lembrarmos de cada um deles. Então, pergunto agora, meus irmãos, qual seria a relação entre mutualidade e comunhão? Ora, trata-se de uma relação intrínseca, muito inerente e peculiar, porquanto é compartilhar o que somos e o que temos com o próximo. É relação de causa e efeito. Onde existe comunhão, ela é assim revelada por meio da mutualidade. Se os nossos grupos, coros, classes GBD, divisões etárias, nossos PGMs, não estiverem vivendo a mutualidade, é necessário que façamos uma revisão dos nossos propósitos. Não se deve deixar a mutualidade ou qualquer outra atividade que temos aqui na Betel ao acaso. Devemos, pela autocrítica e avaliações, atentarmos para se estamos ou não cumprindo cada uma delas. Cada ministério em concordância e se temos também como foco principal o cumprimento da palavra de Deus. Nosso guia para isso é sempre a palavra de Deus. Ao seguirmos os conselhos que nelas são expressos,
cumprimos assim os propósitos de Deus para a nossa vida. A mutualidade e a comunhão são fundamentais para cumprirmos o ide e fazei discípulos, como descrito em Mateus 28, de 17 a 20. E sim, querido, não estranhe não, mas diferente de alguns outros que falam da grande comissão, eu incluo também o versículo 17. Diz assim a narrativa bíblica. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Essa é a grande comissão que o Senhor Jesus deixou à sua igreja. Vamos cumpri-la dentro dos princípios da mutualidade e do amor. A prática da mutualidade tem tudo a ver com a igreja local. Ao olharmos assim para a nossa prática ministerial, podemos contemplar vários imperativos da mutualidade. Na adoração, no discipulado, na evangelização, na oração, na ação social e tantos outros. Todos os nossos ministérios devem servir para o cumprimento da grande comissão que temos, que é fazer discípulos. O texto de Efésios 4, 15 e 16 nos mostra que o Espírito Santo leva o crente ao exercício da mutualidade. Assim nos diz a palavra do Senhor. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, seguindo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. É assim mesmo. Todos os ministérios compostos por discípulos de Jesus, que somos nós, ajustados, cooperam para o crescimento e edificação mútua do reino de Deus. Mas mutualidade também tem tudo a ver com os dons espirituais. 1 Coríntios 12, 17, nos ensina que a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Alguns dons revelam claramente o que aprendemos com os princípios da mutualidade. Um deles, que o nosso autor destaca no seu texto, esse que estamos estudando, é que o dom do ensino. O dom do ensino, diz a Bíblia, que quem ensina deve exercê-lo e deve fazê-lo com esmero. Em Romanos 12, 7 diz isso: o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ora, não há como esmerar-se, aprimorar-se, sem amar. Isto é, sem pensar no outro, no que ele precisa aprender e como posso cumprir esse propósito da melhor forma possível. Só fazemos isso por causa do mandamento do amor.
O professor vive o amor. Isto mesmo, e o amor é um mandamento, como está escrito em João 15:12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Aquele que nos ama, nos aponta, através do apóstolo Paulo, que o amor é o caminho mais excelente, e é por ele que devemos andar e exercermos os nossos dons. Mas a mutualidade também tem a ver com as nossas reuniões. E um ponto muito importante são os pequenos grupos, os PGMs. Como servir, amar, exortar uns aos outros se nos encontramos só um dia por semana? E logo que acaba aquele compromisso, saímos correndo para o estacionamento e dali vamos direto para nossas casas. Como? Assim não dá, né? Por isso que em Atos 2, vemos que os discípulos de Jesus, que eram os membros que formavam a igreja, aquela igreja que chamamos de igreja primitiva, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Se vivermos somente das grandes celebrações, não cumpriremos a missão que Cristo nos delegou. Mas se desfrutamos da comunhão de um pequeno grupo, no nosso caso, um pequeno grupo multiplicador, ali, na intimidade da convivência, poderemos cumprir com muito mais funcionalidade e intencionalidade os princípios da mutualidade e assim cumprirmos a gloriosa missão que Cristo nos deixou. Num pequeno grupo, irmãos, que tanto incentivamos e queremos que todos vivam isso e se envolvam nisso aqui na Betel, poderemos viver o dia a dia da prática desses princípios, porque o pequeno grupo multiplicador é um ambiente muito propício para a prática da mutualidade. E é muito fácil daí fazermos o link de mutualidade e discipulado, porque não há como desvincularmos um conceito do outro. Mutualidade e discipulado andam juntos. E o discípulo, palavra muito mencionada por Jesus, e que o nosso autor sugere até que é a palavra preferida de Jesus, é aquele que está envolvido com a palavra de Deus de forma contínua, que ama uns aos outros e que é frutífero no reino de Deus. João 15, de 5 a 8, nos ensina que Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Ele nos diz assim: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e queimam. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerão em vocês. Então, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Essa é a fórmula do nosso Senhor, é a forma correta de sermos discípulos. É necessário que vivamos ligados à figueira, para dela sermos supridos da seiva da videira, que é Jesus. Assim geraremos novos frutos para a glória de Deus Pai.
Para concluir essa lição, o autor cita uma série de coisas que não devemos viver na igreja e concluirmos que se vivemos a mutualidade em amor, não perceberemos mais essas coisas no nosso meio, como a desilusão do vazio, o desinteresse pelo outro, a falta de diálogo, a ridicularização e sarcasmos, falta de entusiasmos, insultos, grosserias, atividades paralelas, ausências dos cultos sem justificativas, inveja, questionamentos à autoridade da liderança, murmuração, maledicência. Tudo isso será coisa do velho homem e que o novo homem em Cristo detestará e não se manifestarão mais em nosso meio. Por isso devemos estudar, reestudar e viver os princípios da mutualidade. Queridos, Deus nos abençoe nesse empreendimento, que é o maior empreendimento de nossas vidas, sermos discípulos de Jesus e vivermos isso uns para com os outros. Deus nos abençoe e até a próxima. Um abraço.